Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos. Está no ar mais um episódio do Cantando a Fé. Então já deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no nosso canal no YouTube e também nos siga nas nossas redes sociais. Baixe também o nosso aplicativo presente na Play Store para ouvir a nossa web rádio que fica online 24 horas. Continue nos ajudando em nosso projeto de evangelização. Muito bem, o tema do episódio de hoje do Cantando a Fé é: entrei no Ministério de Música. E agora? O novo sempre nos assusta. E quando falamos em mudar de ministério ou em ser chamado para fazer parte do Ministério de Música, o medo triplica. O Monsenhor Jonas Habib fala no seu livro, que é o Músicos em Ordem de Batalha, o seguinte: o Ministério de Música é a ponta de lança para preparar os corações, para preparar o ambiente à ação do Espírito Santo, para povoar o lugar onde a música de Deus é cantada com a presença dos anjos. Quando se canta a música de Deus, os anjos vêm, cantam e louvam. Então, meus queridos irmãos que estão aqui acompanhando o nosso Cantando a Fé, a missão do músico vai muito além do que só cantar bem. Então, por isso, fiquem atentos. Primeiro de tudo, oração. Então, reze, reze e reze. O ministro de música tem que ter unção e tem que ter uma intimidade com Deus. Quantas vezes nós já ouvimos pessoas com vozes belíssimas cantando, mas a gente não se sente tocado? Por isso que o ministro de música tem que ter a sua vida de oração. Então a minha pergunta para você agora é essa: como que está a sua oração pessoal? Você tem dedicado tempo para ouvir a Deus e conversar com Ele? A igreja, o povo de Deus, precisa sim de ministérios de música, de pessoas capacitadas, mas essas pessoas devem estar intimamente ligadas à oração, devem estar consagradas ao Senhor. Então, por isso, busque ter uma vida de oração, vá à igreja, abra o seu coração às inspirações do Espírito Santo. Lá em Crônicas, tem uma passagem que diz assim: o número deles, juntamente com seus irmãos exercitados em cantar ao Senhor, todos hábeis em sua arte, atingia o número de 288. Tiraram pela sorte a ordem de serviço, pequenos e grandes, mestres e discípulos. Então essa passagem é clara quando fala do serviço. O serviço ele não vai fazer acepção de pessoas. Pequenos e grandes serviam, mestres e discípulos também serviam. Por isso que dentro da comunidade também deve ser assim. Os mais velhos e os mais novos dentro do ministério devem servir. Mas esse serviço não pode ser um servir de qualquer jeito. A palavra de Deus também nos fala que eles eram hábeis em sua arte. Eram exercitados em cantar ao Senhor. Portanto, estude. Isso mesmo, estude. Cresça cada vez mais no seu dom dentro do seu ministério. Se você toca violão, por exemplo, aprenda a tocar as músicas da sua comunidade ou do seu movimento, aumente o seu repertório. Quando você for fazer a sua oração, inclua uma música ali, Peça ao Senhor que Ele te ajude nessa busca pela melhoria e Ele vai te ouvir, vai te atender. Estude música litúrgica. Cante na sua paróquia as músicas propícias para cada tempo. Ensaie, leia, toque, cante. Uma boa música, além de produzir emoções, favorece o poder de Deus e a presença do Espírito Santo e dos anjos. Outra coisa muito importante é estar aberto às correções fraternas. Permita-se ser formado e forme também. Não é porque você entrou agora que você não tem nada para oferecer, que você não tem nada para ensinar. Então ajude, colabore. Luiz Carvalho vai dizer o seguinte: se te pedirem para guardar uma caixa de som, ajude também a enrolar os cabos. Precisamos ser leves aos nossos irmãos de ministério. Então seja disponível.
Não é muito eficaz ter um membro no grupo que não se disponibiliza para nenhuma missão ou sempre falta às reuniões, por exemplo, sem ao menos comunicar a sua ausência. Então aí você vai fazer mais uma pergunta para você. Será que eu tenho condições humanas para permanecer nesse ministério? E não se esqueça, todo chamado de Deus requer resposta humana. E por fim, para encerrar esse episódio aqui do Cantando a Fé, eu vou ler um trecho, da carta de São João Paulo II, aos artistas, no qual ele faz um apelo a esses artistas, lembrando-os de sua missão específica de anunciar a salvação que vem de Cristo. Então ele disse o seguinte: todos os crentes são chamados a dar testemunho disso, mas compete a vós, homens e mulheres, que dedicastes vossa vida à arte, afirmar com a riqueza de vossa genialidade que em Cristo o mundo está redimido, está redimida a criação inteira. Então, meu querido, minha querida, abrace o seu ministério, abrace a sua missão. Esse foi o episódio de hoje do Cantando a Fé. Semana que vem eu volto. Forte abraço, fiquem com Deus.